Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer. Amém. Eu queria meditar no mesmo texto que nós estávamos na semana passada, que é Mateus capítulo 1, 17. Eu nem vou ler tudo, mas só para nós lembrarmos. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Hezron, e Hezron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. E aí nós continuamos com a genealogia de Jesus até o nascimento de Jesus. E nós vimos 3 implicações fundamentais para nós nesse texto. E agora eu queria olhar mais 2. Bom seria se nós pudéssemos fazer uma recapitulação das 3, não é? Porque esse texto é a abertura do Novo Testamento, e tudo que vai acontecer depois está totalmente ligado a isso. Esse texto é fundamental, mas nós gastaremos um tempo que nós não temos. Então, eu quero olhar outros 2 pontos essenciais, e não sei se o tempo vai dar, mas esperamos que dê. Então, uma das coisas mais importantes aqui na abertura do Novo Testamento, sobre a história de Jesus em Mateus, em Lucas, é que eles começam com uma genealogia. Nós vimos implicações fundamentais. A história do nascimento, vida, morte, ressurreição de Jesus não começa com era uma vez, não é? E isso importa, isso muda tudo, isso faz toda a diferença, porque você, quando começa com a genealogia, você logo abre para você as portas do Evangelho. Mateus não começa com a história do nascimento com era uma vez. Essa é uma maneira de começar os contos de fadas, não é? Ou histórias mais modernas, como Star Wars, não é? Que essa semana, por exemplo, mais um capítulo entrou em cartaz. Era uma vez, num lugar distante, num reino distante, numa terra... Não. O era uma vez começa com a ideia de que provavelmente aquilo não aconteceu, ou se aconteceu, nós não temos muita certeza, mas não importa. Não importa se aconteceu ou se não aconteceu. Então, esse é o tipo de coisa que Mateus está falando aqui, nem Lucas. Ele diz, esta é a genealogia de Jesus Cristo. Então, eu já disse isso aqui, o budismo é sobre iluminação. Então, a iluminação que vai fazer você lidar com as coisas da vida, não é? Até achar a iluminação final. Então, as histórias de Buda, elas não importam se aconteceram ou não, elas têm que inspirar você a seguir os passos que levam você à iluminação. Então, se aquelas histórias são reais, elas não são reais, elas não são importantes, porque ela funciona como era uma vez, ela funciona. As histórias de Maomé é a mesma coisa. O islamismo é sobre obediência.
a capacidade de se submeter e obedecer, e com isso ser aceito e salvo, não é? E ganhar o paraíso. É sobre o que o homem faz. Então as histórias querem nos inspirar a uma obediência suprema, a uma obediência que mereça o favor, lá, o paraíso de Alá. Então as histórias de Maomé, se elas aconteceram ou não, elas não importam, porque se elas inspirarem a você a obediência, elas funcionaram, elas alcançaram, mas não as histórias sobre Jesus. Quando a Bíblia começa com a genealogia de Jesus, quando o Novo Testamento começa assim, significa que está fundamentado no que Jesus fez na história, no nosso mundo. Jesus não é uma metáfora, ele não é uma inspiração, ele não é uma inspiração para você conseguir um tipo de iluminação, ou um tipo de obediência que agrade a Deus e que mereça algo a partir disso. Ele é real, tudo isso aconteceu na história. Aqui está porque é tão importante. Há uma diferença essencial entre evangelho e conselho. O conselho é sobre o que você faz, sobre o que você pode fazer. Você vê, quando você está falando de iluminação ou de obediência, por exemplo, eu mencionei 2, mas é só por acaso, podia ter mencionado qualquer outra coisa. A iluminação do budismo, ou a obediência do islamismo, é sobre o que você faz. Isso é conselho, não é? Qualquer terapia é conselho, mas notícia é um relatório sobre algo que aconteceu. Então é muito diferente conselho de notícia. Conselho sugere que você faça alguma coisa acontecer. E diz para você, se você não fizer acontecer, não vai acontecer. Se você quiser a iluminação, você vai ter que fazer essas coisas. Ou se você quiser a salvação, você vai ter que fazer aquelas outras coisas. A notícia sugere que você reconhece que algo já aconteceu. E você responde ao que já aconteceu. Alguém está falando sobre coisas que aconteceram. O conselho diz que depende de você agir. Depende da sua ação. E tudo repousa sobre esse ponto crítico. Iluminação e obediência fala sobre o que você vai fazer. Então as notícias dizem que outra pessoa agiu. Essencialmente, ela não é sobre as suas ações, porque o que você faz não é notícia para você. Não é? Então, digamos que existe um exército invasor vindo em direção ao Rio de Janeiro, em direção a uma cidade. E o que a cidade precisa? Se um exército está vindo em direção ao Rio de Janeiro, ela precisa de conselho, ela precisa de conselheiros que dizem como nós vamos nos defender, como nós vamos lutar, como nós vamos enfrentar isso. Nós precisamos de conselheiros militares. Então você precisa de pessoas sábias que te digam como armar a defesa antiaérea para a cidade, as trincheiras, as defesas da infantaria. Você precisa de homens sábios em conselhos no que você deve fazer. O que nós vamos fazer diante de tal ameaça? O que vamos fazer diante desse exército que está vindo para nós nos defendermos e nos salvarmos? Então alguém tem que explicar isso para nós, bolar a estratégia, e nós temos que obedecer isso se nós queremos alcançar alguma coisa. No entanto, se um grande rei, um rei poderoso, interceptou esse exército que estava vindo em direção a nós, subjugou e venceu esse exército e derrotou totalmente o exército invasor, o que a cidade precisa agora? Ela não precisa de conselheiros militares. Você vê, isso não é uma necessidade. Ela precisa de quê? De mensageiros, de pessoas que cheguem para dizer o que o rei fez, que deixou a cidade totalmente salva. A palavra grega para isso, né, ângelos, é a mesma palavra da onde vem anjos, são mensageiros. Você vê, quando Jesus vai nascer, o que é enviado é um mensageiro. O mensageiro não diz, aqui está o que você tem que fazer, não é isso que o mensageiro diz. Ele diz, em vez disso, olha, eu trago novas de grande alegria. O rei interceptou o exército, o rei subjugou os inimigos, o rei venceu. É isso que é necessário. Em outras palavras, pare de fugir, pare de estar ansioso,
Pare de ficar com medo. Pare de construir trincheiras. Pare de armazenar balas e armas. Pare de tentar se salvar. Pare. O rei salvou você. O rei salvou o Rio de Janeiro. O rei salvou a cidade. Então algo foi feito e isso muda tudo. Isso muda tudo. O que o rei fez antes daquele exército chegar, mudou tudo. Então os textos bíblicos de Natal são relatos do que aconteceu na história. Por isso que começa com uma genealogia, e por isso que é tão crítico. Se aquilo era uma vez para te inspirar, então os textos de Natal são inúteis. E você pode dispensar o Novo Testamento e todo o Velho que apontava para essa realidade. Não são fábulas de Esopo, exemplos inspiradores para você alcançar a iluminação, ou para você alcançar a obediência que vai merecer como recompensa o favor de Deus. Então muitas pessoas acreditam que o Evangelho é apenas uma outra história moralizante, mas a pessoa não pode estar mais enganada do que isso. Infelizmente, a maior parte das pessoas que se dizem cristãs não conseguem ver a diferença entre o Evangelho e o budismo. Eles só acham que o budismo é uma maneira errada de alcançar algo, e o Evangelho é a maneira certa de alcançar algo, mas é o homem ainda alcançando algo. Não é notícia, ainda é conselho. Então, você tem apenas um monte de histórias moralizantes, mas você não tem nenhum evangelho. E mesmo a cruz vira um símbolo inspirador, vira uma inspiração para você alcançar uma iluminação, uma obediência. Então não há moral na história da natividade. Toda história inspiradora, ela tem uma moral. Você vê o filme, lê a história, você escuta a história e ela tem uma moral. Ela ensina uma moral que você deve colocar em prática, que deve tocar você no seu intelecto, nas suas emoções. Mas não há moral na história da natividade. Então os pastores, os pais de Jesus, os sábios, não estão sendo considerados como exemplos para nós. Não é esse o tom do que está sendo narrado para nós. Essas narrativas evangélicas estão dizendo não o que você deveria fazer, elas estão falando o que Deus fez. O que Deus fez, Deus entrou na história. Esse é o Evangelho, é sobre as coisas que Deus fez. Então, o nascimento do Filho de Deus no mundo é um Evangelho, é uma notícia, é uma boa notícia, é um anúncio. Você não se salva, Deus veio salvar você. Você não escolhe Deus, Deus escolhe você. Você não pode ir ao filho se o pai não te enviar, não te levar. Ninguém pode ir ao pai se o filho não te levar. É sobre as coisas que Deus faz. Mateus 1:21 diz: ela dará à luz a um filho, você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará. Você vê, ele não é um conselheiro, ele não vai te inspirar, não vai te ensinar a ser salvo, ele salvará, ele é o Salvador, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, Paulo diz que os gentios amam a sabedoria. Se você mostrar ao mundo que Jesus é mais sábio do que o mundo, do que as pessoas, se você convencer alguém de que ele é mais sábio do que as pessoas para resolver os enigmas da existência, os enigmas que fazem um casamento feliz, os enigmas que vão fazer a criação de filhos uma coisa boa, a cidade funcionar bem, se você pregar essa sabedoria que os gregos procuram, as pessoas vão amar. Você vai ter uma multidão de adeptos. Todo ser humano quer conselheiros, porque o ser humano acha que realmente ele precisa de boa instrução. Não há nada nele assim que não possa ser resolvido com boa instrução, não só para ele conseguir iluminação ou através da obediência à salvação, mas como endireitar as coisas. Então Paulo disse que os judeus não, eles queriam poder, queriam prodígios. Então diga às pessoas que Jesus vai ajudar elas com o poder, que vai não só dar conselhos para melhorar casamento, cidade, mas que Jesus também tem poder para resolver as coisas, e as pessoas vão gostar. Não vai ter escândalo, os judeus não vão ficar escandalizados, os gentios não vão ficar escandalizados, todos vão achar muito bom, Jesus vai ser gloriado com louvor, porque ele vai dar sabedoria moral para a sociedade, uma tradição para nós vivermos e sermos melhores pais, e melhores cônjuges, e melhores amigos.
mas proclame Cristo como servo sofredor, como a única coisa que realmente salva o homem, mostrando que a história não é sobre você, nem seu casamento, nem sua vida, nem a vida da cidade, porque nós queremos salvar o ecossistema, nós queremos salvar a cidade, nós queremos causar um impacto social, mas quando você começa a falar sobre propiciação, expiação, sobre a ira de Deus, sobre a maldição, alguém pergunta: quem mudou de assunto? Que assunto é esse? Nós não estamos interessados nisso. Paulo diz: é um escândalo, é uma loucura. Se você continuasse naquilo lá, nos conselhos, na sabedoria, ou no poder que vai ajudar a tua história, a história do homem, então, mas você não tem evangelho. Você vê, tanto o poder quanto o conselho, eu quero o conselho para saber o que eu posso fazer, eu quero o poder para fazer, para realizar coisas na vida, mas sempre é fazer. Você vê, é lei. Então a igreja existe exatamente para fazer o que Mateus está fazendo aqui lá de início, para mudar o assunto de nós e dos nossos atos para os atos salvíficos de Deus. É para isso que a igreja existe. Se a igreja não faz isso, ela é totalmente inútil. Na verdade, ela não é igreja. A igreja existe para mudar o assunto. Nenhum ser humano precisa de que alguém ajude ele, que o assunto da vida dele seja ele mesmo, os problemas dele, as dificuldades dele, a felicidade dele, a satisfação dele, porque o ser humano, ele já nasceu totalmente voltado para ele mesmo. Então, e também das suas várias missões, que às vezes a igreja também abraça, de salvar o mundo. E a igreja tem que tirar o homem, mudar o assunto de nós mesmos para Deus e os atos de salvação de Deus e das nossas várias missões de salvar o mundo. Eu disse isso aqui outro dia, para a missão que Cristo já realizou na redenção. Então Deus enviou todos nós ao mundo, nós somos enviados ao mundo, cada um de nós, se fomos realmente chamados por Deus, mas nós não fomos enviados ao mundo para salvar o mundo. Ao contrário, Ele enviou cada um de nós ao mundo para dar um testemunho de Cristo como Salvador. Nós não somos os salvadores, nós não salvamos o mundo. Então, é assim que nós brilhamos nesse mundo. O mal está no nosso interior, por isso nós não podemos salvar o mundo, nós não podemos salvar as nossas vidas, não podemos salvar a vida das pessoas que estão próximas a nós, não podemos salvar a nossa cidade, não podemos salvar as pessoas da sua depravação, não podemos. O mal está dentro do ser humano, não fora dele. Portanto, ele não pode sequer participar da sua própria salvação. Nada que a igreja faz é o evangelho. Então, nada que a igreja faz amplia, nada que a igreja faz completa, cumpre a total suficiência da obra de Cristo, feita uma vez por todas. Na história, morrer, nascer, viver, morrer, ressuscitar, por pecadores que o Pai lhe deu, Ele é o Salvador. E nós fomos enviados ao mundo, não para salvar o mundo como salvadores, mas para pregar sobre o Salvador. Nós somos propagadores da notícia. Nós, a igreja, não somos salvadores, somos os pecadores que foram salvos. Somos os pecadores que o Salvador salva. Nós não somos redentores que Deus inspira. Ou seja, se nós pudéssemos ser os redentores da nossa sociedade, redentores da nossa vida, redentores da nossa história, Deus então só teria que nos inspirar com histórias. Deus sequer precisava ter vindo deste mundo. Nós precisávamos daquilo que o budismo tem, daquilo que o islamismo tem, de histórias inspiradoras. Ou não precisávamos até só de fábulas que inspirasse para tirar o melhor de dentro de nós, o melhor de nós. Mas o plano de salvação, como eu já disse, não é o plano da igreja salvando o mundo, é o plano de Deus salvando a igreja no mundo. Por isso, quando Jesus orou, Ele disse: eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que tu me deste, porque eram teus. O plano de salvação é Deus salvando a igreja, e não a igreja salvando o mundo. A igreja não é salvadora, ela é o objeto da ação do Salvador. Esse é o conteúdo do nosso testemunho, a razão pela qual nós somos arauto de boas novas. É por isso que Paulo diz: eu não quero saber nada a não ser Cristo e este crucificado. É nesse contexto que ele disse que as pessoas queriam sabedoria e queriam poder, ou seja, eles queriam ajuda para aprimorar a sua própria história. Mas a igreja existe para tirar as pessoas da sua própria história e mergulhá-las na história
do plano eterno de Deus e dos feitos de Deus, que é o Evangelho. Então, a maior parte das igrejas, quando falam sobre salvação, elas estão só falando sobre conselhos. A grande parte, quase que a totalidade dos sermões são sobre conselhos, não são sobre Evangelho, são sobre inspiração. O que as pessoas esperam num culto é sair inspiradas para viver uma vida melhor amanhã, ter uma semana melhor, inspirados para ser um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. E as pessoas, quando saem de um culto em que elas se sentiram inspiradas por uma história, por conselhos, por diretrizes que ela acha que pode realmente botar em prática e fazer de tudo melhor, ela acha que ouviu algo bom. Por quê? Porque Paulo diz, não há nenhum escândalo nisso, não há nenhuma loucura, porque não há Evangelho. Então, o Evangelho é totalmente diferente, não é? E ele nos muda de maneira diferente. Ele nos muda, nos levando para esses atos, essa história verdadeira que produz em nós um poder enorme, nos mantém cativos, eu diria, nossas mentes, a tudo que Cristo fez, e através disso esse amor transborda, nos constrange e inunda toda a vida. Então, todos os fundadores das religiões, das grandes religiões, eles sempre disseram, eu estou aqui para mostrar o caminho para a realidade espiritual. Você está vendo? Ele vai dar conselhos para você encontrar o caminho, andar pelo caminho. Isso é conselho, isso é lei. Jesus Cristo, ele diz, eu sou a realidade espiritual, eu sou a salvação, eu sou a justiça que você precisa, eu sou a luz, eu sou... Portanto, se eu não desço, se eu não entro na história, não tem novidade nenhuma, é tudo a mesma coisa. Você vai mudar as histórias, mas sempre são histórias, conselhos moralizantes que visam te levar a ser o Salvador. E a igreja, por ter uma dieta enorme de não evangelho, ela se acha a salvadora do mundo, da sociedade e de todas as coisas, e não aquela que proclama o Salvador. Então ele veio para ficar em nosso lugar, ele veio para pagar a pena do nosso pecado, ele veio para tomar sobre si mesmo o que nós merecemos. Você vê que tudo é sobre aquilo que ele faz. Então, onde a luz do nosso pecado contra Deus e contra o próximo, por primeiro não vivermos para Deus, vivemos para nós mesmos, onde ela entra e ilumina? Ela entra e ilumina a nossa total depravação. Então a lei, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, ela vem nos condenar, nos pôr. Então, quando Jesus no final da sua vida clama, meu Deus, por que me abandonaste? Não é? Você vê que Jesus nasceu num estábulo frio, escuro e sujo. Mas isso era só um prenúncio, né? O Natal era só um prenúncio, um anúncio, um anúncio do que ele veio fazer aqui de fato. Escuro, frio, sujo. No final da vida de Jesus ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27, 46. Ele está agora no lugar mais escuro, mais frio e muito mais sujo do que ele estava. Nós podemos achar que o estábulo com fezes de animais, etc., é sujo, mas agora ele está com a nossa sujeira sobre ele, com a nossa escuridão. Você pode achar que ele não tinha um lugar bom para isso, agora ele está totalmente abandonado. Ou seja, o nascimento era só um prenúncio daquilo que ele veio fazer de fato. Na cruz ele foi jogado na escuridão espiritual final, ou seja, debaixo da ira do Pai, para que nós pudéssemos ser trazidos para o calor da luz da presença da face de Deus. Então, eu mencionei aqui há uns domingos atrás, um trecho do livro de C.S. Lewis, de Cartas do Inferno, um livro que tem alguns nomes em português, em que
um diabo sênior, um demônio sênior, está instruindo um demônio jovem. E é muito interessante o livro. Tem um trecho que diz assim: em vez de incomodadamente anunciar sua presença por ataques diretos, é o demônio experiente ensinando ao mais jovem, Cupim deveria tentar fazer as igrejas se interessarem pelo cristianismo e algo mais, porque assim você acaba com o evangelho. Então ele diz: o cristianismo e a guerra, faça eles se interessarem por isso. O cristianismo e a pobreza, o cristianismo e a moralidade, o cristianismo e o casamento, porque sempre que você faz isso, você vai falar sobre o que as pessoas vão fazer, você não vai falar sobre o evangelho. Quando você fala sobre o cristianismo e o casamento, você vai começar a dizer tudo o que aquela pessoa tem que fazer para ter um grande casamento. O cristianismo e a guerra, tudo que você tem que fazer para que não haja guerra. O cristianismo e a pobreza, tudo que você tem que fazer para consertar. Então você vê, você não está fazendo mais um anúncio, você está dando conselhos. E eu disse que quase sempre quando a gente chega aí, alguém diz assim: nós temos que tornar o evangelho relevante para as pessoas do nosso tempo, do nosso lugar. Mas a ideia de que a relevância está não no que Jesus fez, mas no que nós vamos fazer, é exatamente a evidência de que as pessoas perderam o evangelho. Não é evangelho, elas podem dizer que são evangélicas, ou que são protestantes, ou que pregam o evangelho, mas não é o evangelho a respeito do que elas estão falando. O evangelho fala sobre Cristo que veio ao mundo, como João 29, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o C.S. Lewis, eu e qualquer pessoa que esteja realmente que compreenda e que esteja realmente interessada pela verdade do evangelho, está preocupado que a mensagem básica da igreja, a menos que seja Cristo e o que ele fez, de uma vez por todas, no tempo, por isso começa com uma genealogia sobre um governo nesse mundo, no tempo, mas quando o assunto é sobre quem somos, o que temos que fazer para tornar a vida de Cristo e o que ele fez relevante para a nossa cultura, você pode ter uma religião que, entre aspas, seja relevante, mas não é mais o evangelho. É mais uma coisa que pode ficar do lado do budismo, do islamismo, não faz diferença, as pessoas podem seguir isso ou aquilo. É óbvio que as pessoas, se seguirem os conselhos de Buda, vão tentar colocar em prática algumas coisas que vão tentar melhorar a vida de alguma forma. Você não tem mais o evangelho, não faz mais diferença se a pessoa é budista ou diz que é cristã. Elas acreditam na mesma coisa, elas não têm o evangelho. Você não tem mais o cristianismo verdadeiro. Independente de quanto seu nome seja invocado, Jesus seja dito, ele passou a ser exatamente igual Maomé, Buda e todas as outras religiões. Então, quando você transforma o evangelho no que faria Jesus nessa situação, você perdeu o evangelho, porque o evangelho é o que Jesus fez, não é o que ele faria. Porque você vê, quando você pergunta o que Jesus faria, você está querendo uma inspiração para você fazer algo. Então, Cristo crucificado é tão relevante que ele está sozinho. Por isso Paulo diz: eu vou pregar Cristo e este crucificado. Mas quando você acha que o que é relevante é Cristo e a família, Cristo e o casamento, Cristo e a fome do mundo, você transformou o evangelho em lei. Você vai dar um monte de conselho às pessoas em como viver, como gerir a vida e como encontrar uma salvação para você, para a sociedade, para o mundo, para as famílias, para as coisas. Não é notícia, é conselho. Quando as pessoas pedem uma pregação mais prática, o que elas estão pedindo quase sempre é mais lei, mais conselho, mais sabedoria. Elas estão falando a mesma coisa que os gregos falaram para Paulo. Ou então, e depois que você recebe o conselho, é óbvio que é bom você receber uma ajuda de um superpoder, de uma certa magia. Então, como judeus, você pede prodígio, junto com o conselho. Você acha que se você tivesse sabedoria e poder, você salvaria o mundo, você se salvaria. Essa é parte da depravação do coração do homem. Você vê, por isso que para ele o evangelho sempre é loucura. Ele sempre acha: o que falta a nós? Poder. E o que falta a nós? Sabedoria. Nos dê isso e a gente resolve. Então, outra maneira de dizer isso é que nós preferimos dar a Deus um papel de coadjuvante na nossa história, na história do meu casamento, na história da nossa cidade, na história do nosso país, na história do nosso mundo. Nós queremos dar um papel a Deus nessa história. Ou seja, nós não vemos todas essas coisas dentro da grande história de Deus.
Nós achamos que Deus pode ter um papel importante no casamento das pessoas, que Deus pode ter um papel importante na história do Rio de Janeiro, que Deus pode ter um papel importante na minha vida. Mas é na minha vida, é na minha história, é na história dessa cidade, é na história desse país. É a nossa história para a nossa glória. Em vez de sermos reformulados no drama em progresso que começou numa eternidade e vai acabar na outra, que não é a nossa história, não é sobre nós. Em vez de nós sermos imersos nessa história, nós queremos que Deus entre na nossa pequena história. Então, o fato de começar com uma genealogia, você vê, faz desse texto algo que é totalmente fundamental para você compreender tudo, ou você perde tudo. Então quando alguém diz, como Deus pode consertar meu casamento? Ele está dizendo, como Deus pode entrar na minha história e melhorar a minha história? Quando na verdade eu devia chamar essa pessoa para sair da sua história. E não como Deus entrar na nossa história. A nossa história é irrelevante. Como eu posso superar o estresse? Como eu posso aprender a gerir meu tempo? Como eu posso começar? É por isso que hoje em dia existe Bíblia da mulher, Bíblia do homem. É óbvio que é o interesse das pessoas. Quais são os versículos que interessam para a mulher? O que interessa para o homem? Isso é ridículo. Como também nós dividimos a igreja em um monte de departamentos. Isso pode parecer que é muito bom para a organização, mas na verdade o que acontece é que nós temos temas, nós achamos que jovem quer falar de namoro e sexo. Então vamos fazer um grupo de jovens que fale sobre o que interessa ao jovem, ou seja, é Deus na história daquela coisa. O que as mulheres mais velhas estão interessadas? E o que os homens estão interessados? Todos deviam estar totalmente interessados no Evangelho. Isso não faz diferença se um homem é jovem como Timóteo ou mais velho como Paulo. Se um homem é chamado como Samuel, um menino, ou um velho de 75 anos como Abraão, não faz diferença. É a história de Deus. Essas perguntas não são ruins, e flui de Deus sabedoria para todas essas coisas, já que Ele instituiu essas coisas, mas não são as questões que na verdade importam, mais importantes, nem mesmo para toda a nossa vida. Todas essas coisas só vão funcionar como um propósito dentro da história que Deus, da grande história de Deus, se nós sairmos da nossa própria história, e elas não serem a razão pela qual nós estamos sendo chamados, trazidos para esta verdade, a menos que Cristo seja publicamente exibido, como crucificado, afixado diante de nós, semana após semana, na palavra, nos sacramentos, nós não temos evangelho. Quando Jesus quis que nós nos reuníssemos e nos lembrássemos toda semana de algo, Ele instituiu o quê? Algo que a gente ia fazer? O que a gente tinha que lembrar? Lembre o que vocês precisam fazer, lembre, fazer isso, se esforçar para aquilo. Não, Ele falou assim, você tem que se reunir, você tem que se lembrar de algo, vocês não podem se esquecer de algo. Ele instituiu o pão e o vinho para lembrar o quê? O que Ele fez, não o que a gente ia fazer. Porque isso é o Evangelho. E o que o sermão devia fazer? O sermão devia fazer aquilo que a ceia faz. Tirar nós de nós mesmos, o que nós vamos fazer, para aquilo que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez. Você vê, na Santa Ceia não tem o pão, o vinho e mais um elemento para lembrar o que a gente faz. Não tem essa parte. A Santa Ceia, da qual nós temos que nos lembrar toda vez que nos reunirmos, como Jesus falou, é o quê? Voltem para a cruz, olhem para o que eu fiz. É o Evangelho, lembrem do Evangelho. Quando Paulo diz que vai pregar Cristo esse crucificado, ele está dizendo, a minha mensagem vai ser semelhante à ceia. A ceia fala sobre corpo e o sangue de Cristo, e eu vou pregar sobre o corpo e o sangue de Cristo, sobre o que Ele fez. Então os Gálatas, eles começaram a falar de Cristo, mas eles rapidamente perderam a notícia e começaram a pensar naquelas coisas que Ele mesmo devia fazer. Por isso que Paulo diz, vocês acham que podem começar com Cristo e depois voltarem para a história de vocês e depois aperfeiçoarem com conselhos aquilo que é a notícia? Então, uma vez que até mesmo os cristãos permanecem ao mesmo tempo pecadores e justos, esse é o problema, não é? Nós somos simultaneamente justos e pecadores. E porque nós somos assim, enquanto estamos aqui, nós sempre vamos tender a gravitar de volta
de volta para o que nós devemos fazer, e para Deus entrar na nossa história, não o oposto. É por isso que a Santa Ceia sempre vai nos lembrar da velha história. Nós cantamos hoje a velha cruz, do que Jesus fez. Nós vamos estar sempre mais interessados no que acontece dentro de nós, mas o que acontece dentro de nós não é a coisa que é o Evangelho. O Evangelho causa coisas em nós. Você vê, ele é algo que aconteceu fora de nós, não tem nada a ver conosco. E nós estamos interessados no que nós podemos medir e controlar, e podemos ver e sentir e fazer, e nós achamos isso tudo relevante. Quando nós falamos sobre relevância, nós estamos falando sobre o que nós podemos fazer, e não sobre o que Jesus fez. Aquilo que as pessoas acham irrelevante é exatamente o que Jesus fez. Se você falar assim, o que Jesus fez para as pessoas nos inspira a fazer algo, fazer isso no casamento, na sociedade, tá? Então isso é relevante. O que Jesus fez em si não é relevante, a não ser que ele nos inspire. Você vê, não é Evangelho, não é o que ele fez, é o que nós vamos fazer. Então os cristãos são instruídos para serem sábios nas Escrituras, para serem centrados no drama da redenção. É por isso que ele começa com uma genealogia. Você não foi enviado em sua própria missão, nós somos embaixadores, arautos, para proclamar aquilo que Deus fez. Então somos chamados a proclamar a mensagem mais importante, relevante, que pode ser ouvida em qualquer época, em qualquer lugar, e que vai ser cantada, celebrada e exaltada para todo sempre. Então, uma vez libertos pelo Evangelho da condenação da lei, nossos corações ficam inundados de um gozo, de uma alegria indizível e cheia de glória. Ou como Paulo diz, nós ficamos constrangidos pelo amor que fez todas aquelas coisas, e é isso que nos transforma. É por isso que nós somos levados a viver de determinada forma. Você vê, não tem nenhuma relação com a lei. Então, o Evangelho muda as nossas vidas. O Evangelho muda as nossas vidas, mas o Evangelho não é nossas vidas mudadas. Nossas vidas mudadas não é o Evangelho. Falar sobre nossas vidas mudadas não é falar sobre o Evangelho. O Evangelho é o que Cristo fez. E o que Cristo fez nos muda, mas a nossa vida mudada não é o Evangelho. Então você vê, isso quando é transportado para o Velho Testamento, você vai ver as pessoas falando que atreva-se a ser um Daniel. A Bíblia não é um manual de instrução para a vida diária, mas é assim que a gente costuma ver, como os fariseus viam, eles estavam diante da própria vida. Jesus disse assim, vocês vão à palavra achando que nela tem conter a vida eterna. Eu sou a vida eterna, mas vocês não me querem. Ou seja, porque vocês acham que a vida eterna é o que vocês vão fazer para alcançar algo, quando a vida eterna sou eu. Vocês estão buscando a coisa errada na Bíblia. Então você vê que ele estava sempre interessado sobre como é que a lei diz, como deve ser como é que vai funcionar o casamento, como é que vai funcionar aquilo. As perguntas para Jesus sempre eram direcionadas à história deles mesmos e não à história fora deles, como é hoje. Mas a história da redenção é que é central, é por isso que começa com uma genealogia, não com era uma vez. De cara está dizendo, eu não quero inspirar vocês, eu quero contar a vocês uma história, eu quero falar sobre uma notícia. Então quando o Velho Testamento é interpretado como uma coleção de histórias piedosas, ele fica igual ao budismo, não é? Ele quer nos inspirar, as pessoas querem nos inspirar com a história de Daniel, com a história de Moisés. E nós podemos ter então um sem número de homens para imitar e vilões para nós não sermos iguais a eles. Como eu já disse, quando eu cresci no meio evangélico, e para mim o Velho Testamento era totalmente a respeito disso, porque ele não tinha nenhuma relação com Cristo. O fato de Cristo dizer um caminho de Emaús, que todo o Velho Testamento falava sobre ele, para mim foi uma grande surpresa. Porque para mim o Velho Testamento não era nada a respeito disso. Pelo menos não que eu vi a minha infância toda, minha adolescência. Então, eu não sabia que o Velho Testamento era sobre Cristo. Não parecia. Não é? Então eu pensava que era sobre heróis da Bíblia e cujo caráter devia ser imitado. Então seja fiel como Abraão. Você vê, é o que eu devia fazer. Seja fiel como Abraão, seja consagrado como Moisés, seja corajoso como Davi, atreva-se a ser um valente como Daniel foi. Devíamos nos atrever a ser assim. E como é que nós devemos vencer os Golias da vida? Você vê sempre sobre o que nós temos que fazer. Nunca era sobre Cristo o Evangelho.
Sempre era lei, ou sempre era inspiração. A Bíblia se parecia com as fábulas de Esopo, realmente, uma coleção de histórias que tentam me inspirar moralmente a tirar o melhor de mim, e a evitar o que os vilões fazem, e fazer o que os heróis fazem. Abraão, de muitas maneiras, foi um fracasso moral. Como nós vimos na semana passada, nessa genealogia está cheio de pessoas fracassadas moralmente, com uma moral totalmente assustadora. E ao mesmo tempo você vê como elas são niveladas pela lei, onde fica lá um rei do lado de uma prostituta, e os dois são salvos pela graça de Deus. Então Abraão dormiu com sua serva, quando Deus havia prometido que ele daria um filho com a sua esposa. Nem o exemplo de sacrificar Isaque é primordialmente um exemplo para nós, como quase sempre é visto, mas é primordialmente para mostrar como Deus vai prover um cordeiro para nos salvar. É sobre isso, não é sobre o cordeiro que poupou a vida de Isaque, que Deus proveu. É sobre isso a história, não é? Qual a única maneira de você poder sair vivo, de você não experimentar a morte eterna? É se Deus prover um cordeiro que salve. Ou seja, Deus, por isso que lá Abraão chamou o nome do lugar, o monte do Senhor proverá. Proverá para quê? Proverá para si um cordeiro. É sobre isso que é a história, é sobre o que Deus fez para nos salvar. Mas você vê, acaba que a história não é mais evangelho, é sobre o que eu devo fazer para mostrar a Deus quanto eu sou grande e obediente. E Jacó era um trapaceiro, mas Deus havia escolhido, apesar de ter continuado a pecar, e nós vimos que cada pecado de Jacó trouxe consequências no tempo para a vida dele. Ao longo da sua vida, Deus manteve sua promessa, apesar de não evitar que as consequências tristes do pecado dele alcançasse ele. E Josué não é sobre uma campanha de como conquistarmos coisas. Josué é a respeito de como alguém lidera uma campanha que traz libertação para nós. Então, a história da redenção não é vista em tudo aquilo que o Velho Testamento diz a respeito de Cristo, como a história de levar o povo até uma terra que emana leite e mel, onde aponta para a pessoa e a obra de Cristo. Davi, se é um herói muito ambíguo, com histórias morais terríveis. Mas qual é o seu grande papel? O seu grande papel é anunciar que um filho maior, que vai vir dos seus lombos graciosamente, já que nós vimos que a genealogia de Jesus é de Davi, está cheia de homens e mulheres moralmente totalmente assustadores em sua moral, mas Deus prometeu que traria através da família dele um Salvador, um rei melhor. O Velho Testamento não é sobre o quão grande Arão foi um sacerdote, mas era exatamente para mostrar que Arão tinha que fazer sacrifícios por si mesmo, antes de fazer pelos outros, que ele estava na mesma situação, que nós precisávamos de um sacerdote melhor. Os reis só nos mostram que nós precisamos de um verdadeiro rei. Os profetas só nos mostram que nós precisamos de um verdadeiro profeta, de um profeta final. Então, você sabe toda a história de Davi, como ele pecou, como moralmente ele não estaria numa posição melhor do que Raabe, não é, para estar diante de Deus, e o rei e a prostituta vão ter que sentar diante de Deus tão somente pela graça de Deus. Você sabe como Davi não foi autorizado a construir o templo por causa da violência do seu reinado, e a família de Davi produziu um rei horrível atrás de outro rei horrível. São os seus descendentes. No entanto, mas Deus, você vê a história salvadora, sempre é o que Deus está fazendo. Deus manteve a sua promessa unilateral, apesar de todas essas coisas, em que Ele ia nos salvar, através da raiz de Davi. Então, Cristo como filho real de Davi, e não minha imitação de Davi, é que é o Evangelho. É que é aquilo que as frases do Velho Testamento estão falando para mim. Não seja como Davi. A mensagem é: de Davi eu vou trazer um Salvador. Apesar de tudo que você viu que Davi era.
Então, inúmeros outros exemplos são apresentados. A galeria de heróis da fé em Hebreus 11 é totalmente equivocada, porque você vê que as pessoas, quando falam em herói, elas acabam esquecendo o que elas estão falando. Não é? Eles são heróis, são mencionados porque eles venceram pela fé que foi dada a eles por Deus, não pelas obras dele, não pelo que eles fizeram, não pelos que eles fizeram. Na verdade, Deus superou os pecados de Abraão, de Davi, de todos esses homens, para continuar seus propósitos redentores, trabalhando por meio da loucura, infidelidade e da fidelidade que Deus produziu neles. A questão é mostrar que a sabedoria de Deus é mais sábia do que a loucura dos homens, de que a família maluca de Davi não ia impedir Deus de fazer o que ele fez. Então, além disso, os exemplos selecionados nesse capítulo de Hebreus são exatamente os como o de Davi. Em cada passo, todos eles eram santos e pecadores, justos e pecadores, justos por aquilo que Deus fez, e em si mesmos pecadores. Na verdade, Paulo disse que Abraão e Davi são exemplos para nós, em Romanos 4, não é? Mas são exemplos de pecadores justificados pela fé, e somente pela fé. Então, muitas pessoas às vezes acham o Velho Testamento ou inspirador ou chato, mas eles não ficam uma alegria indizível e cheia de glória, porque nem sempre ele consegue ser tudo que a inspiração que Daniel devia trazer a ele, ou todas essas pessoas. Então, eu disse que Lutero, por exemplo, pregando sobre Davi, disse: quando Davi venceu o grande Golias, a boa e encorajadora notícia chegou aos judeus, seu inimigo terrível havia sido abatido. Como eu falei, os inimigos estão vindo para capturar o Rio de Janeiro, e a boa notícia é que um rei interceptou eles. É sobre isso que Lutero está dizendo. Quando Davi venceu o grande Golias, a boa e encorajadora notícia chegou aos judeus, seu inimigo terrível havia sido abatido, e eles haviam sido resgatados e tinham obtido alegria e paz. Eles cantaram, dançaram e foram felizes por aquilo que outro fez e não eles. E assim, este Evangelho de Deus, ou do Novo Testamento, é uma boa história, é um relato enviado a todo mundo pelos apóstolos, falando de um verdadeiro Davi, que lutou contra o pecado, a morte, o diabo, e os venceu, e desta maneira resgatou todos os que estavam cativos pelo pecado, que foram dados a ele pelo seu pai, aflitos com a morte e dominados e com medo do diabo, como aquelas pessoas estavam naquele dia de Golias. Você vê, Lutero, diferentemente daquilo que era pregado pela Igreja Católica, com as suas mensagens alegóricas sobre o Velho Testamento, está pregando o Evangelho. Aqui, Lutero está fazendo aquilo que Jesus fez no caminho de Emaús. Ele salienta os pontos entre aquilo que Deus revelou e os atos salvíficos de Deus, e não o que Davi fez e o que nós podemos fazer para ser inspirados para ser nossos salvadores, ou salvadores do mundo, ou salvadores da sociedade. O que a igreja não é. A igreja, graças a Deus, ela é exatamente a amostra dos pecadores que foram salvos, e não aqueles que são salvadores de qualquer espécie. Então, em vez de vermos essa conexão, nós olhamos para o oposto, e quando a gente faz a conexão oposta, é óbvio que Davi, como um mero modelo para a vida cristã, não funciona quando ele vence Golias, porque a vitória dele foi vicária, ou seja, a vitória de Davi fez todo mundo vencer, fez Israel ser livre e não ser mais cativo. Isso não serve de parâmetro para nós, mas para a vitória de Cristo, que nos fez vitoriosos no que ele fez. Então, você vê que é muito fácil nós perdermos aquilo que os apóstolos estão aqui começando de maneira clara para nós, como a genealogia. Então a vida mudada é um resultado daquilo que o Salvador fez, mas a nossa vida mudada não é o Evangelho, não é? A base da salvação é a perfeição na vida, morte, expiação e propiciação de Cristo. Essa grande história. E pela volta à interpretação alegórica, não da época medieval da Bíblia, porque hoje nós perdemos quase tudo que aconteceu na Reforma, nós não levamos mais a Bíblia a sério, a nossa geração. Nós temos ou olhado para a Bíblia assim, que não diferencia do budismo, do islamismo, ou a gente gosta de meditações devocionais,
que é uma inspiração para o dia, você quer uma alegria para enfrentar o dia, você quer uma força para enfrentar o dia, você quer uma coragem para enfrentar o dia. Então você lê um texto e tenta tirar disso essa coragem. Você vê, você não foi buscar a história do Redentor ali, você estava pensando dentro de você, como é que eu tenho que me sentir? Eu quero um texto que me faça me sentir forte hoje, me sentir bem, me sentir corajoso, me sentir inspirado. Isso é o que é a devocional das pessoas. Então, ou seja, mais uma vez, tudo depende de usarmos a Bíblia para corrigir nossos problemas interiores. Nós queremos usar a Bíblia para nós mesmos corrigirmos nossos problemas interiores, e não para nos levar para fora de nós mesmos, para aquilo que Cristo fez. Então, independentemente do papel, não é, maior ou menor na vida de cada um, uma dieta regular de pregação moralista, ministério para jovens, escola dominical, ministério para senhoras, ministério para senhores, ou para empresários, ou para trabalhadores, produz igrejas cheias de pelagianos praticantes, pelagianos que poderiam se inspirar em Buda, podiam se inspirar em Maomé, podiam se inspirar, porque não há diferença. A ênfase medieval, por exemplo, interior, em nós mesmos, em nossas próprias experiências, são talvez hoje mais fortes do que eram naquela época. E será sempre contra a natureza do homem como ele é em si mesmo, sermos conduzidos para fora de nós pela palavra de Deus. Nós sempre queremos estar dentro de nós, dentro da nossa história, dentro das nossas experiências subjetivas, mas só por meio dessa interferência graciosa de Deus, nós vamos expressar a verdadeira história ao mundo, que não é sobre nós, não é sobre eu, você, não é a nossa história, nem mesmo a nossa vida mudada. Outro dia eu estava vendo uma grande rede de televisão falando sobre notícia. Nós mudamos mesmo notícia em algo que seja útil ou em entretenimento, quando na verdade a notícia é só uma notícia. Se vai ser útil ou não, isso eu não sei. Quando eu sento e vejo que teve um terremoto na Guatemala, o que isso vai ser útil? Aquilo é notícia. Quando eu vejo uma notícia, eu não penso em como ela vai ser útil ao meu dia. Aconteceu algo, eu quero saber. É óbvio que o que aconteceu influencia a nossa vida, o nosso mundo, mas eu não sendo para a notícia, qual a notícia que vai ser relevante? Então eu estava vendo lá a rede de televisão, antigamente o slogan dela era as notícias que você precisa saber. Você precisa saber. Notícia é isso, é algo que você precisa saber. Mas agora é todas as notícias que você pode usar. Você vê, mudou. Todas as notícias que podem ser úteis para você fazer algo a respeito, assim. Então, mesmo notícia foi transformada em terapia ou entretenimento para nós. Então, você vê, você precisa de... A Bíblia sempre começa com doutrina, doxologia e só então deveres. E Paulo nos conta a notícia. Por exemplo, ele começa dizendo que o mundo todo em Romanos caiu, está debaixo da ira de Deus, em Adão, está sob a condenação. No entanto, Paulo só está fazendo isso para preparar o terreno para a boa notícia, que o homem é justificado sem a lei, tão somente por aquilo que Cristo fez na história. Então, depois de revelar essa notícia grandiosa, o apóstolo Paulo diz que ela começou muito, muito tempo antes, depois que ele revela a depravação do homem, a notícia e como as implicações. Ele diz que essa história não é a nossa, né? Ele diz aos que predestinou, esses também chamou, os que chamou lá na eternidade, não começou conosco, não é a nossa história. Ele vai dizer então tudo que Deus fez. Ele vai acabar o capítulo 8 de Romanos, por exemplo, dizendo como tudo isso que Deus fez é totalmente vencedor na vida de todos aqueles que estão naquela corrente de ouro. E depois ele fala sobre essa soberania invencível de Deus no capítulo 9 até o capítulo 11. Então ele chega na doxologia, na adoração verdadeira, na explosão, na alegria indizível e cheia de glória que o Evangelho traz. Até aqui não tem nada sobre você fazer nada. Você já está no capítulo 11, você vê
ele falou sobre o Evangelho, sobre a história de Deus, e isso gera verdadeira e profunda adoração. Só depois de todas essas coisas. Então, quando ele chega lá, no fim do 11, olha a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, até aqui ele não falou sobre nada que você faz, a história não é isso. E só depois que nós passamos da doutrina para a doxologia, é que Paulo começa uma aplicação. Você vê, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, então, pelas misericórdias de Deus, por toda essa verdade, por toda essa história que não tem nada a ver com vocês, por tudo isso que foi feito, só agora ele vai falar sobre aquilo que, como isso afeta a nossa vida diária. Então, o credo leva a ações, a doutrina alimenta a doxologia, gerando amor, nos levando para o Calvário de novo. E é assim que nós somos mudados de um grau de glória para outro grau de glória. Por isso, no catecismo de Heidelberg, ele se desenvolve de 3 vertentes: culpa, graça, gratidão, sempre. Porque esse é um movimento que nós encontramos nos Salmos, é um movimento que nós encontramos nas cartas de Paulo. Então não há nada de errado em ser profundamente tocado pela verdade. Na verdade, se você não for profundamente tocado pela verdade, você não é um homem regenerado. Na verdade, as boas novas geram doxologia. Portanto, se nós não formos afetados por essa boa nova, de tal maneira que profunda doxologia flua em nós pelos atos de Deus, você não é um homem regenerado. Mas, por exemplo, os salmos, eles começam assim, por exemplo, o Salmo 45, ele começa assim no versículo 1, de boas novas, de boas palavras, transborda o meu coração. Em seguida ele começa com o tema do triunfo do Messias de Deus na terra. É assim que começa. Os salmos, tipicamente, eles seguem esse padrão. Eles contam a história do triunfo de Deus, apesar da infidelidade de Israel. Do triunfo e da bondade de Deus, apesar da nossa infidelidade. Do triunfo e da vitória de Deus, apesar de nós. E aí, só então, isso gera em nós? Adoração e louvor. Eu tenho observado que, muitas vezes, os hinos da nossa geração, mesmo quando não são os piores, eles extraem essa primeira e essa segunda parte, ou seja, eles não passam normalmente pelos atos poderosos de Deus. Nós começamos já com a nossa resposta: eu te louvo, eu te amo, Senhor, eu vou te servir, eu vou me prostrar e te adorar. Mas isso significa que nós incentivamos a fé na fé, a beleza daquilo que nós podemos fazer, a confiança em nossa própria experiência. E louvor, em vez de a fé em Cristo, em vez de ser o nosso louvor, o amém, as promessas de Deus, o amém, aquilo que Deus faz. Em outras palavras, a parte do Salmo que ilustra o nosso serviço razoável a Deus, ou racional, como Paulo diz aqui em Romanos 12, sem a esperança que fluiu só da misericórdia de Deus, apesar de nós. Então, dá a ideia de que a gente não parte dos atos de Deus. Os atos de Deus são deixados em segundo plano. E nós queremos mostrar a expressão do nosso zelo e desempenho para com Ele. Com isso nós perdemos. Porque isso é ter a lei sem o Evangelho. É ter o que eu faço e com isso exalto Deus, e não com o que Deus fez. Exaltando a si mesmo, gerando em mim então a doxologia, gerando em mim a adoração. Porque a resposta sensata da adoração é a resposta notícia: nós somos infiéis e nós estávamos no Egito, mas então Deus foi lá e nos salvou, então nós o adoramos. Você vê, nós o exaltamos, nós começamos com os atos salvíficos de Deus. Então, se você for submetido semana após semana a uma dieta, como nós vemos muitas vezes, como eu disse aqui, eu disse que ia falar dos pontos hoje, vou ficar só nessa abertura, nessa doxologia, no que elas nos mostram, e nem vou olhar a segunda parte desse primeiro ponto, porque nosso tempo acabou. Mas se eu disse isso aqui, é submetido a uma dieta de faça mais, seja mais autêntico, viva de forma mais transparente, seja mais isso, sinta mais, você vai acabar se tornando, eu lembro que eu usei isso como uma metáfora que eu acho perfeita, alguém que está num campo de concentração, onde você não é alimentado o suficiente,
Mas as pessoas botam você para trabalhar 16 horas por dia, 18 horas por dia. É assim que eram os campos de concentração nazista, né, por exemplo, ou no Japão. Dava alimentação ruim e falava, faça. Aquelas pessoas ficaram pele e osso, não é? Porque elas tinham que fazer muito, mas elas não tinham alimento suficiente para aquilo. É assim que mesmo as pessoas que querem defender o Evangelho supostamente e que nunca pregam sobre ele, tudo que você ouve é faça sobre casamento, faça sobre a cidade, faça sobre a sua vida, faça sobre a vida do outro, faça. A pessoa não ouve nada a respeito, ela não tem alimento. Então vira um campo de extermínio e as pessoas acham que aquilo é uma grande pregação sobre santificação. Mas não há pregação, a maior parte da pregação daquela pessoa devia ser sobre o que Deus fez, sobre o Evangelho. E só depois, como Paulo, lá no capítulo 12, ele começa agora, irmãos, mediante essas verdades, não é? Já que do nosso coração já fluiu essa doxologia e essa alegria indizível, agora o que você vai dizer? Esse amor vai nos constrange, ele nos constrange. Se essa é a história, se a história de redenção é essa, não tem nada a ver conosco, então vamos prestar um culto racional, vamos responder de maneira de quem entendeu o Evangelho, de quem entendeu a história. Qual a única maneira de responder a isso? É oferecer a vocês mesmos como um sacrifício vivo a Deus, por tudo que Ele fez, fazendo todos que estavam debaixo da mesma maldição, está experimentando agora a mesma coisa só por causa do que o outro fez. Então, se você desfrutar regularmente de um banquete das obras de Deus, você vai ter saúde. Se você ouvir o que Jesus quer que você ouça em cada culto, pão e vinho, cruz, Evangelho, que Deus fez, você vai ficar forte, você vai ficar saudável, você está preparado para, você está vestido a armadura, que a armadura que é cada peça do Evangelho, em nossa mente, em nosso coração, da verdade do que Deus é, do que Deus fez, então você está pronto, forte para o dia mau, para qualquer dia, e só então você pode ser constrangido por todas essas belezas que te levaram à exultação da doxologia de Romanos 11, ou Efésios, quando chega no capítulo 4, você vê, Paulo não fala sobre o que os homens fazem, ele começa falando sobre Deus, sobre a salvação, sobre como lá nas alturas da eternidade passada, onde Deus planeja todas as coisas no capítulo 1, depois quando ele começa o capítulo 2, ele fala sobre nós, mas ele não fala sobre o que nós fizemos, ele fala assim, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, e ele continua falando sobre o que Deus fez, então só no capítulo 4, depois de tudo isso, é que ele diz, portanto, aí ele vai falar sobre as consequências que isso gera, mas você vê, a nossa vida mudada não é o Evangelho, você precisa do Evangelho, você precisa não estar no campo de concentração, onde você ouve mais sobre o que você tem que fazer, você precisa ouvir sobre o que Deus fez, então você está forte para viver para a glória de Deus, essa exortação sobre o que fazer, te levar para o Sinai, o Evangelho te leva para a cruz, e esse amor nos constrange a viver assim. Então é um alívio quando nós somos libertos do pensamento de que nós somos chamados para ser o Evangelho. Nós não somos o Evangelho, nós fomos salvos por Ele. Agora nós podemos simplesmente receber tudo que Cristo fez, nos apoiar totalmente, somente no que Ele fez, somente nisso, e diariamente podemos ter confiança em buscar a Deus com fé, em tudo que Cristo é para nós agora, em tudo que Ele fez, que agora é atribuído a nós, então agora, sem temor de que a lei nos condene, porque não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque eles não são mais debaixo da lei, eles são levados cativos em seus corações amantes da beleza do Filho de Deus, a viver uma vida que o honre. Então, como eu disse, isso precisa ficar na nossa mente, o Evangelho, ele muda as nossas vidas, mas ele não é a nossa vida mudada. Por isso Paulo diz assim, em 2 Coríntios 4:5, nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus. Nós não pregamos a nós mesmos, nós não pregamos a nossa vida, nós não pregamos a nós mesmos como salvadores, nós não pregamos a nós mesmos como caminho, nem mesmo como exemplo de alguém que é salvo, que fez coisas para ser salvo. Nós pregamos Cristo, nós pregamos a cruz, nós pregamos Cristo como Salvador. Na verdade,
Paulo é bastante claro sobre isso em todos os livros, todos eles são assim, Gálatas, Efésios, Colossenses, Romanos. Então, é por isso que eu gosto de hinos que comecem, quantos a gente canta que começa assim, eu fui um filho da ira, porque você vê, você não começa com a resposta já, tu é maravilhoso, eu te louvo, eu vou te obedecer, eu vou te honrar, porque o hino começou pelo final, o hino começou lá por Romanos 12, fica parecendo que é aquilo que eu estou fazendo para Deus, mas não é isso. Você vê que grande parte dos que nós cantamos, ele vai seguir aquela linha que os salmos seguem, que começa com a nossa tragédia, e apesar disso, aquilo que Deus fez, eu não te buscava, eu era um filho da ira, eu estava morto, mas tu me salvaste, mas tu me resgataste, mas tu me escolheste, mas tu fizeste isso, tu fizeste aquilo. Aí no final, então sim, eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu quero viver para a tua glória. Mas isso é a resposta ao que ele fez, não é uma dieta de fazer. Então o cristianismo não é principalmente sobre autoaperfeiçoamento, não é? Então é por isso que a história da Bíblia não começa com era uma vez. Era uma vez são histórias que querem nos inspirar. Isso é budismo, isso é islamismo, não é? Mas o cristianismo começa com uma genealogia, com uma história real, eventos na história. E se o que Cristo não é um evento na história, se não é uma cruz real, então o evangelho é uma bobagem. E nós estamos perdendo o nosso tempo e perdendo as nossas vidas. Então, uma das coisas mais importantes sobre a história de Jesus em Mateus e Lucas é que ele começa com uma genealogia. A história do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, porque isso é o Evangelho. A história do era uma vez não importaria para nós. Então, eu vou continuar semana que vem ainda falando sobre essa genealogia, porque nós já vimos 3 coisas na semana passada, ela nos coloca de fato diante daquilo que o Novo Testamento vai falar com a clareza daquilo que o Velho Testamento só apontou como sombras, o Evangelho, e nós não temos mais nada para dizer ao mundo a não ser isso. Obrigado por esta manhã, Deus. Deus me amou, me escolheu, sim, em Jesus, me conheceu, me deu seu Espírito, me fez desfrutar Jesus. Não sei como expressar um tão grande amor por Deus. Aqui eu sim vou viver. Só Deus a mim vai satisfazer.